Fast world where time and money demand pace and flow. One company has built an empire that generates more sales than any other corporation in the world. But what is the price of this market domination? When family businesses disappear, this gentleman here, that happens to be my son. The impact so great some stores close before Walmart arrives. My son is going to take over from me. He's not, because we're not going to be here, because Walmart's going to be here. And of course, everybody knew it was unfair, but what can you do about it? 40 years of hard work seemed to disappear all at once. In Canada, Walmart closes down a store where workers started a union. And at many stores, because of low pay, employees are forced to seek government aid. And communities are destroyed, one by one, town by town, nation by nation. So they're basically bullying us out. When environmental concerns are systematically ignored, and international workers are cruelly exploited, the price may be too high. The company hides the fact that these practices are very systemic. They're systemic, meaning that they come out of the home office. I don't know if I was more devastated than humiliated. And it comes from the top. And the worst part about it is that nobody will ever know how big this is, what happens to people, and there's got to be more people like me out there, but they're too afraid to say anything. Robert Greenwald reveals the human price paid beyond the Walmart cash register. I believed in the mission and the culture which I thought existed at Walmart. And unveils an ugly underside most eyes have never seen before. The system was designed to keep the goods flowing. With the Walton family worth over $100 billion. Put on the scale, health care, or feed my family. There's nowhere around that there's a company that makes this much money and still turns around and makes their associates go to the state for aid. But yet you gotta go with a smile on your face and fake it. Yeah, that's pretty bad. Walmart, the high cost of low price. It's a price none of us can afford to pay.
Estima-se que existam de 14.000 a 22.000 entidades assistenciais, ONGs e associações em todo o Brasil. Gasta-se em aluguel, manutenção das propriedades, taxas municipais, estaduais e federais, montagem de escritórios, salários de pessoal, viagens de avião, computadores, diárias de hotéis, contas de restaurantes, táxis, mídia, propaganda, jingles, agências de publicidade. Em todo o país, apenas entre as entidades que prestam assistência a menores carentes, calcula-se que sejam movimentados mais de 100 milhões de dólares por ano. Cada criança carente corresponde, neste novo mercado, à criação de 5 novos empregos. Desde 1982, o Estado cadastra os meninos e meninas de rua. Está tudo muito bem organizado. Se houver necessidade para algum histórico no futuro, está tudo aqui. Nós temos a história de cada um, suas origens, seus dramas, seus porquês. Mas não podemos fazer mais nada. A nossa verba só dá para pagar os funcionários. Mas estamos fazendo o possível. Promovemos reuniões, debates, congressos. De acordo com esta funcionária, temos cerca de 10.000 crianças abandonadas nas ruas. Se pegássemos os 100 milhões de dólares, quantia estimada da movimentação financeira das entidades que atendem os menores carentes, e dividíssemos pelo número estimado de crianças, que são 10.000, cada uma delas receberia 10.000 dólares por ano. Com esse dinheiro, seria possível comprar um apartamento de quarto e sala para cada criança a cada 2 anos. Ou ainda, pagar estudo em escolas da rede particular até a faculdade. Hello, can you hear me? We're rolling. Hi, I'm Michael Moore. Flint, Michigan, General Motors closed the factories and put 30,000 people out of work. To raise their spirits, I made this movie. Fire Roger Smith! And went off to find GM Chairman Roger Smith to get some answers. Boy, was he hard to get to. We're going to have to ask you to leave the club. You want me to call Roger Smith? That's all Flint. Call General Motors. I really don't know. On the sidewalk. I don't think we've met. Do you have an appointment? Mr. Smith is not in. I don't understand. Would you mind leaving? So while looking for Roger, I got to know some of the people in my hometown a bit better. Fred. I treat a person the way I would like to be treated. Sheriff's Department. Or two. I was color analyzed by someone in the IMS line, who are the people who taught me to do colors, and I've discovered that I am another season. Talked to a PR guy at GM. Because a guy is an automobile executive does not make him inhuman. I've talked to enough of them, I know what their concerns are. I met some celebrities. I was born here in Flint, but I don't know anything about it. And kept trying to find Roger. Roger wasn't talking.
but the critics wouldn't keep quiet. The New York Times said America has an irrepressible new humorist in the tradition of Mark Twain. Rude, rollicking, and witty. This guy, out. New York Magazine called my movie unforgivably entertaining. Newsweek called me the hottest filmmaker in the country. The Chicago Sun-Times called it smashingly funny, a surprise hit. Plus, Roger and me won awards and wild acclaim at the Toronto, Chicago, and New York film festivals. So Roger, if you're out there, listen to the critics. See this movie. Thousands have. You'll enjoy it. After all, I made you a star. Año 2011. Spain, después de un fiestón padre, está sumida en una resaca económica del copón. El país está jodidamente jodido. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Pues... ¿No te acuerdas de nada? Ni idea, macho. Te voy a refrescar la memoria. A esta historia la llamo... De aquellos barros, estos lodos. Año 1998. Un día, el presidente Aznar se dirigía al pádel cuando, de pronto, tuvo una aparición del dios del neoliberalismo, que le reveló en primicia la nueva ley de suelo. Esta ley proponía privatizar el mercado del suelo y fue copiada con entusiasmo por ayuntamientos y autonomías de todo signo político. Su fórmula era simple: si aumentamos el terreno urbanizable y convertimos el mercado del suelo en un negocio superrentable para los empresarios, se multiplicarán las inversiones, se construirán más casas y, como habrá más oferta, bajarán los precios y los jóvenes podrán por fin comprarse una vivienda. Y así fue. Se hizo realidad el Spanish Dream y todos fuimos felices en el país de la gominola. Vale, quizá no fue exactamente así. Vayamos hasta el año 2002. Para entonces, el ritmo de la construcción ya se había disparado. Ese mismo año, Aznar tuvo otra aparición de su dios Yuppie, que le reveló la nueva reforma laboral. La táctica de esta reforma era familiar. Si reducimos los derechos laborales, haremos más atractiva la contratación a los empresarios, estos invertirán más en personal y así reduciremos el paro. Y así se disparó la demanda de mano de obra y miles de jóvenes se enviaron a tomar por culo los estudios para currar en la construcción. Otro tanto hicieron otros miles que llegaron desde el extranjero. Y todos ellos se apuntaron felizmente al dogma del Spanish Way of Life: comprar casa. La vivienda estaba de moda. Haga morir de envidia a su cuñado y cómprese un adosado. No sea un vulgar hippie que vive de alquiler y desgrábese una pasta en impuestos invirtiendo en ladrillo. ¿Problemas para declarar su dinero negro? Don't worry, la vivienda le blanqueará su fortuna. Lo curioso es que la ley de suelo no tuvo el efecto previsto. Al dispararse la demanda de vivienda, el precio de los pisos subió, y eso, a su vez, disparó el precio del suelo, pues se tasaba en función de los beneficios potenciales, cosa que hinchó aún más el precio final de la vivienda. No cabe decir que este margen de beneficios atrajo a miles y miles de simpáticos especuladores. Resultado, el precio de la vivienda se disparó en solo 4 años. Si vamos hasta el 2005, la burbuja ya estaba desatada y España construía en un año más vivienda que Francia, Alemania e Italia juntas. Veamos, a esta playa le falta vidilla. Así está mejor. ¿Y este idílico bosque? ¡Oh, qué bonita ardilla! ¡A tomar por culo las ardillas! Y bienvenido el progreso. Gracias al motor de la construcción, nuestra economía estaba on fire y todo el mundo hablaba del milagro económico español. De pronto, alguien dijo: ¿y si aprovechamos el superávit para invertir más en I+D? Así era nuestro milagro económico. Mientras el referente de los empresarios americanos era Google, aquí todos querían emular a Paco el Pocero. Pero se asomaba un drama descomunal. El precio de la vivienda estaba ya por las nubes. Bueno, pero al menos teníamos trabajo. Cierto, el paro había bajado a una cifra récord. Pero mientras la vivienda en términos reales había más que doblado su precio, los sueldos se habían quedado más congelados que Walt Disney. Vamos, que aun estando en el mayor periodo de bonanza de la democracia, la mayoría cobraba un SDM, también conocido como un sueldo de mierda. Pero, si la vivienda está más cara y los sueldos son los mismos, ¿por qué la gente sigue comprando pisos? Bueno, aquí es donde aparece tu amigo el banco.
Bancos y cajas no querían perderse el festín y empezaron a rebajar exigencias para conceder créditos. Hola, gano un sueldo de mierda y mi avalista es una tortuga con gorra. Hipoteca al canto. Y tranquilo, para que pueda asumir las cuotas les tiraremos la hipoteca a 40 años. Y si algún día no puede pagar la hipoteca, como los precios siempre suben, vende la casa, recupera la inversión y encima gana dinero. Y recuerde, la vivienda nunca baja. Además, le hincharemos el crédito para que se pague un cochazo, un crucero, una pantalla plana y un smartphone con Wi-Fi y Grommenauer. Y así, por primera vez en la historia, con un sueldo de mierda podías vivir de puta madre. ¡Soy rico! Pero si saltamos hasta el 2007, veremos un panorama dantesco. La deuda de administraciones, familias, empresas era ya descomunal. Como descomunal era la deuda de las cajas con otras entidades financieras. El país entero había raptado a la tía de la lejía y la obligaba a traer más y más dinero del futuro. En otras palabras, no es que nuestra habilidad por crear riqueza trajera consigo el crecimiento, sino que el único motor de riqueza era el crecimiento en sí, y ese crecimiento solo existía gracias a la deuda. Año 2008. La vivienda ya era tan cara que algunos debían hipotecarse a 40 años para vivir en un zulo. Había que parar aquello de algún modo, pero nadie sabía cómo. España entera era como la orquesta del Titanic, tocando sin parar mientras el barco se hunde. Hasta que al fin estalló una crisis crediticia en Estados Unidos que se contagió rápidamente por todo el mundo. Y, de la noche a la mañana, los bancos dejaron de prestar dinero, los inversores dejaron de comprar deuda y el pánico se desató. Como nadie prestaba dinero, se produjo un efecto dominó. El consumo se desplomó, se contrajo la economía, las empresas empezaron a hacer despidos en masa y las familias sin trabajo fueron expulsadas de sus casas por impago. Sin darnos cuenta, habíamos llegado a ese futuro al que habíamos estado robando el dinero. Y descubrimos, de pronto, que éramos pobres. Y lo que es peor, que nunca habíamos dejado de serlo. Y que quizá esto ya no era España, sino Españistán. Está oficialmente confirmado como sede da Copa de 2014. Por primera vez en la historia, Madrid felicita a los ganadores y por primera vez en la historia los Juegos Olímpicos se van a Río. Por primera vez, Sudamérica. Brasileiro é apaixonado por futebol, não tem jeito. Futebol é importante, assim, pro meu filho. Quem não quer que seu filho seja jogador, né? Eu gosto de futebol muito, eu jogava muita bola. Eu gosto de esporte, eu sou capoeira. Essa comunidade aqui é Metrô Mangueira. Nós estamos a 500 metros do Maracanã e nós estamos passando pelo processo de remoção devido à Copa do Mundo e às Olimpíadas. Nós estamos vendo casos de remoções mano militari, né? Estamos vendo casos de remoções que lembram práticas nazistas, de casas que são marcadas num dia para serem demolidas no dia seguinte, gente passando com tratores por cima das casas. Eles entravam nas casas, eles pichavam, eles mediam, eles tiravam fotos. E aí eles alegavam que era para Bolsa Família, para programa social. Eles botavam esse SMH, Secretaria Municipal de Habitação, e a gente era obrigado a assinar um laudo de interdição, alegando que nossa casa estava em área de risco. Eu não vou assinar um laudo que minha casa está caindo, porque minha casa não está caindo. E ela falou, se a senhora não assinar, a senhora vai ser a única e não vai ter direito a nada. Esta cidade vai ser mostrada, essa cidade vai ser exibida para o mundo inteiro. Então é uma espécie de stand de vendas gratuito, internacional, global, que vai construir uma imagem de cidade e essa imagem de cidade está colada no evento. O que o governo não pode é atrapalhar
O governo tem que ser um maestro incentivando com que os shoppings sejam construídos, que as avenidas sejam construídas, que o empresário possa investir no transporte, que o empresário possa construir hotéis. Mas tudo isso é um papel do governo de estímulo e não de realização. Quem tem que realizar as coisas são os empresários. E isso está evidentemente associado a essa ideia da cidade-negócio, porque na medida que a cidade-negócio era uma cidade de acionistas. Quer dizer, ou você é consumidor ou acionista dessa cidade. Se você não é consumidor nem acionista, não tem lugar para você nessa cidade. A Vila Harmonia, quando ela começou a ser mexida, ela estava com uma média de 260 casas. Eles chegavam derrubando. No dia que eles chegaram que derrubaram a minha casa, onde eu trabalhava, que eu desmaiei, que eu fui parar no hospital, que eles falaram que era fingimento meu, eu estava dentro da casa. A minha mãe entrou dentro da casa e eles derrubando. Eu vi essa gritaria durante algumas audiências da Lei Geral da Copa, pelo Brasil afora. Não vi nenhum caso concreto. E a coisa mais paradoxal é que estão sendo removidas comunidades que têm a concessão especial, inclusive a titulação na mão. Isso daqui, ó, é um documento que eu tenho quando eu trabalhava na Itapoé, e de primeiro não tinha ninguém, tinha CEP, não tinha isso. De 1972, eu sou invasora. Não há razão nenhuma para retirar, a não ser o fato que são pobres. Eu já propus num debate público dizendo, por que vocês não fazem disso um modelo de vocês? Vai ter um parque olímpico com equipamentos esportivos. Por que os moradores dessa vila não podem gozar e usar esses equipamentos? Por que vocês não fazem um projeto de urbanização modelo, fazendo um legado social? Não acho que é nada diferente quando um Papa visita um país, o quanto eles limpam a avenida antes do Papa passar, ou um primeiro-ministro, ou um presidente de uma grande potência. Quer dizer, o mundo é cruel. Todos escondem as suas sujeiras até quando recebe gente na sua casa. E não é por acaso que as obras vão cair exatamente por cima das comunidades para sair mais barato. Esta é a nossa luta, esta é a nossa reivindicação. Nós queremos que o prefeito faça valer a lei e, por cima de tudo, respeite nós, que somos seres humanos, que somos trabalhadores e que somos, pelo menos, dignos de moradia. A Dilma não vem aí pra ver isso, essas porra desses políticos aí, esses merda aí que tava aí pra gente votar neles, não vem ver isso aí. Aí eles deixam isso aí pra gente aqui resolver. Aí fica tendo que ficar acuado com uns caras desses aqui, dando tiro, jogando bomba no meio de um monte de criança. Isso é absurdo, ó, rapaz. Que país é esse, tá maluco?
Sou Renata Pinheiro, somos os diretores do filme Praça Walt Disney, que é um filme que trata com uma certa ironia a sociedade que a gente vive hoje. No Praça Walt Disney a gente já abre essa discussão para o espaço público, né? Para essa arquitetura, para a geografia, quer dizer, o Brasil visto através da sua arquitetura, o que é o Brasil contemporâneo que está se tornando através do que se vê nos espaços externos. O luar cai sobre a mata, qual uma chuva de prata, de raríssimo esplendor. Só tu dormes, não escutas o teu cantor. Ainda em São Paulo, 2 shoppings fecharam as portas para evitar a realização de um protesto. A manifestação foi organizada em resposta às liminares obtidas por centros comerciais para impedir que jovens se reunissem nos encontros marcados pela internet, que ficaram conhecidos como rolezinhos. Em um dos shoppings, os manifestantes carregavam faixas e cartazes pedindo moradia. A manifestação, que recebeu o nome de Rolezão Popular contra o Preconceito, foi organizada por movimentos de trabalhadores sem teto. Um ato aqui de hoje tem o objetivo de denunciar, né, essa exclusão que se mantém no Brasil até hoje, esse racismo, esse preconceito. Agora são quase 6 horas da tarde e o policiamento está reforçado junto aos manifestantes. Eles estão em frente a uma estação do metrô que se liga ao shopping por esta passarela. O problema é que o portão está fechado e seguranças estão lá dentro de prontidão. Os manifestantes decidiram então seguir pela rua lateral e, mais uma vez, as portas estavam fechadas. Se for um filho de um rico, a porta estaria aberta. Como nós somos pobres, está fechada. Impedidos de entrar, o protesto foi em frente ao shopping. Eles distribuíram os sanduíches que trouxeram para o lanche. Os manifestantes trouxeram também latas de tintas que foram jogadas por cima das grades. Lá de dentro, lojistas olhavam para fora, preocupados. No outro shopping onde acontecia a manifestação, um jornalista da TV Brasil conseguiu registrar imagens pelo celular antes das portas serem fechadas. Manifestantes não conseguiram entrar no centro comercial. Mesmo assim, luzes foram apagadas e lojas fecharam as portas. Pouco depois, funcionários e clientes tiveram de deixar o local. Do lado de fora, foram colocadas grades. Manifestantes tentaram negociar com seguranças, mas não conseguiram entrar. Nosso ato hoje é para mostrar a vergonha que está sendo os shoppings do Brasil. Um lugar público onde se escolhe ricos e pobres, não existe isso, moça. Isso é ainda inadmissível aqui no Brasil. Não é a primeira vez que movimentos de trabalhadores realizam manifestações em shoppings. Este documentário, de 2008, mostra protesto que aconteceu 8 anos antes. Representantes de movimentos sociais organizaram um encontro de moradores de periferia em um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro. No filme, a reação dos seguranças, lojistas e da polícia é comentada pelos próprios participantes do protesto. Eu fui para mostrar ao mundo que existe barreira, existe fronteira e que a gente não pode passar até certo lugar. Eles se deram mal, que eles pensaram que nós somos vândalos, que íamos quebrar tudo e não. Só queria conhecer o shopping. Pra gente, pra sociedade, eu acho que pobre não é nada. Assim, a gente não significa nada pra eles, sinceramente. Só significa pra trabalhar pra eles, pra fazer as coisas pra eles, entendeu? Pra estar ali servindo eles, os que têm, os ricos. O Shopping Campo Limpo informou que obteve liminar da Justiça de São Paulo para fechar as portas no dia de hoje por conta da manifestação. Já o Shopping Jardim Sul disse que o estabelecimento foi fechado preventivamente.
área, espaço, é que nos dias de hoje é que é o grande luxo. Se é que alguém pode se permitir algum luxo. Foi-se o tempo em que cada um morava em sua casa. Porque, na verdade, luxo mesmo, seria uma série de casas aqui nessa avenida. Seriam casas. Todo mundo morando na sua própria casa, com seu próprio quintal de frente para o mar. Porque, nesse caso, o edifício socializa um pouco a vista, né? Exato. O edifício permite que mais famílias morem naquela mesma área geográfica, na mesma situação. Porque luxo mesmo seriam as casas. A evolução da vida faz com o crescimento de uma cidade, faz com que mais pessoas queiram morar naquela área e que, para não morar cada uma num cubículo de 1 por 1, suba verticalmente. Então, é um fato. No nosso caso, a grande vantagem da gente, acho que é a situação geográfica, realmente. Que era a grande busca, era ter o quarto de frente com a vista, e o resto, na verdade, foi uma grande consequência, que graças a Deus deu certo e que a gente pode usufruir de bastante espaço e morar muito bem. Antes ter uma grande área, simplesmente por conforto, vazia, do que ter um apartamento pequenininho, apinhado de antiguidade, de cristaleira, não sei o que. Eu provavelmente ficaria sufocado num espaço assim. Antes ter uma área maior, que você simplesmente... É área livre, não é para encher de imóvel, não é para encher de troço, não é para encher de quinquilharia. Só tem espaço para você poder andar daqui para ali e não tropeçar em 3 coisas daqui para ali. Isso é um luxo hoje em dia. Esse espaço maior, ele tem uma escala, né? Ele não entenda como o palácio, né? É o espaço maior do conforto, não é o exagero. É o que permite, de fato, o conforto a uma pessoa. E não necessariamente porque é grande ou porque é pequeno. Não. O que é grande? O grande, para mim, é diferente do grande para outras pessoas. Então, essa relação de espaço é que talvez na cobertura se expresse de uma maneira melhor. Não, porque a gente tem a sensação de que essa é a casa do fim da vida. Assim, bom, talvez isso explique. É uma sensação que não há mais por que se mudar. Que não há mais naquele aspecto da vida, que é o da morada, assim, tá bom, parou. É muito bom você abrir uma janela, abrir uma cortina e ter esse mar à frente, né? Você poder tomar banho com o mar à frente. É a sensação de estar vivo. Até a sensação de que nada disso aqui realmente importa. É você ser lembrado do próprio imóvel que você mora não importa. E olhando para o mar, olhando para o céu, você lembra que porcaria isso aqui, não vale nada. Então é vida. E isso para mim é vida. Lembrar que, bom, estou vivo e que talvez nem isso aqui onde a gente mora vale alguma coisa. Acho que é isso. Aqui é um condomínio bem reservado. Que você tem uma ideia que com o meu apartamento são 14 andares. Dos 14, 7 andares tem segurança própria. Então assim, são pessoas que têm uma preocupação muito grande com sequestro, que eu não tenho, porque digamos que eu sou um cara que estou aqui meio que demitido mesmo, porque eu não tinha condições de estar aqui. Na realidade, os caras que estão aqui, tem gente aqui realmente de um poder econômico bem acima do meu. Então, na realidade, é coisa assim, as pessoas ficaram meio preocupadas, né? Pô, esse garoto aí e tal, se separou agora, esse cara vai fazer festa toda semana aqui. Festa aqui, eu tenho uma estrutura, eu já botei 200 pessoas aqui dentro, confortáveis. Fica cheio e tal, mas assim, tem toda uma estrutura montada para receber. Boto o DJ na piscina, boto o DJ aqui na sala, faz 2 ambientes de festa. Festa grande mesmo aqui. Rapaz, essa festa foi... mas o cara é solteiro, eu sou solteiro nem namorando, então
pô, todo mundo ali. Aproveitar, né? Aproveitar, fazer um movimento. Quando eu me separei há 5 anos atrás, aí eu queria tentar criar um apartamento que tivesse uma cara de casa. Que só acho que você consegue isso numa cobertura. Porque eu queria piscina, jardim, essas coisas. Na realidade, terminou criando uma coisa que eu não estava nem procurando. Que é essa questão do status e tal, você mora na cobertura e tal. Isso nunca foi uma coisa que me preocupou, na realidade. Na realidade, eu queria morar num lugar onde eu pudesse ter um jardim, uma piscina, que eu pudesse ter cachorro, que eu pudesse, né, ter uma área de convívio, chamar meus amigos para tomar um drink, alguma coisa assim, que você ficasse recebendo como você recebia numa casa. Acho que todo mundo saiu de casa, na realidade, pela questão da segurança e da comunidade. Você fecha a porta do seu apartamento, você vai embora. Quer dizer, eu gosto muito de ficar só. Muito. É uma coisa que não me incomoda em absolutamente nada. Porque eu acho que a questão de você ficar só é muito relativa, né? Porque tem pessoas que não sabem conviver com elas próprias, entendeu? E eu me dá muito prazer. Eu pego um livro, vou ler, ou vou mexer em alguma coisa na minha casa, ou vou ver um filme. Então na realidade, eu não me sinto só. Não é uma sensação que passa, mesmo eu estando só fisicamente. Muitas vezes você está na sua casa, você quer saber, na realidade, teve vezes que eu tive mais só dentro da minha casa quando eu era casado com minha mulher e meus filhos, do que quando eu estou aqui, entendeu? Porque eu estava com a cabeça já pensando em outra coisa. Então a solidão, ela na realidade não depende de você estar acompanhado de alguém. O Rio de Janeiro é um privilégio, e eu sou mais privilegiada ainda porque realmente eu sempre morei olhando por cima, quer dizer, eu vejo as coisas assim, meio como se eu tivesse até, sei lá, pertinho do céu mesmo. Eu fico brincando que a gente leva um lance de escada aqui em casa para chegar, porque a gente consegue ver as coisas bonitas do Rio de Janeiro, que apesar de você ter muita coisa, assim, a própria Dona Marta aqui do lado, eu estava contando até para a Gabriela, que ela mudou de cor. A Dona Marta hoje em dia é uma coisa assim que parece assim uma caixinha de brinquedo, porque ela é toda colorida, ela é toda pintadinha, sabe? E você vê toda uma evolução assim do Rio de Janeiro e mudando, a vista mudou, né, Jorge? Nesses anos, esses prédios não existiam. Na época do Jorge, eu já peguei o prédio aqui, mas você sente a paisagem dando uma mudança muito grande, sabe? Você não tinha antigamente as balas tracejantes? Sim, é lindo. A gente tem fogos quase que diariamente, do Dona Marta ali pro cemitério, sabe? É lindo, é super bonito. Balas tracejantes, é um negócio... É meio trágico, mas muito bonito. Eu não sei que tipo de relacionamento tem as duas gangues, entendeu? Mas eles trocam tiros e as balas são coloridas. Elas mostram o caminho delas. Como fosse um foguete. Eu estava uma vez no computador com a minha filha, às 6 horas da tarde, um domingo. Eu falei, Fernanda, escuta só. Ela, o que, mamãe? Eu falei, escuta só. Bom, um tiroteio com socorro. Eu falei, tem alguém sendo assaltado, está acontecendo alguma coisa. Ali embaixo, no Maitá, uma pizzaria. Não, teve até assassinato, mataram tudo, mas... Quer dizer, a gente não está perto dessa violência, por incrível que pareça, mas... Estou falando de 1 quilômetro. Mas é incrível, escutava como se estivesse sendo aqui na esquina, sabe? Então, mas isso não é uma coisa visual, é literalmente auditiva. Mas o fato de você estar em cima, você tem essa capacidade de escutar e participar de coisas que quem acho que está mais embaixo não consegue ter isso, entendeu? Essa coisa do som, sabe? É muito interessante, porque nem é só o visual, né? O som também é uma coisa que eu acho que a gente vivencia muito você estando em cima. Mas se você quer uma definição sobre cobertura, eu vou te dar uma coisa que eu acho. Você sabe qual é a definição que você aprendeu no colégio de ilha? Ela está errada. Ilha é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. É o que eles te dizem. Eu digo que tem menos um, que é por cima. A cobertura é a mesma coisa. Você tem uma outra dimensão. É o por cima.
Eu não troco uma cobertura por um apartamento normal, mas realmente prefiro muito mais a cobertura, muito mais. Outra coisa também que eu adoro é porque a área de serviço, não é que eu tenha nada contra o pessoal que trabalha comigo, que são pessoas até que fazem 25 anos, uma tem 25 anos, a outra tem 15 anos, o motorista tem mais 15. Realmente são pessoas assim, mas a gente já não ouve, a gente fica com mais privacidade para ficar sozinhos. Se você estiver numa sala, certo? Num apartamento normal, se a pessoa entrar pela porta principal, você tem que se levantar para poder receber. Já numa cobertura você não tem isso. As pessoas entram, podem sentar na sua casa e você descer depois de algum tempo, se você estiver fazendo alguma coisa. Se você não tiver, você tem que parar. Quer dizer, se fosse num apartamento tipo normal, parar para poder receber as pessoas. Então, eu acho que você tem muito mais privacidade no seu dia a dia. Quer dizer, mesmo que o apartamento estivesse enorme, você realmente sempre ouve, vamos dizer assim, batida de panela, que isso me deixa realmente agoniada. Exatamente, você veja mesmo, aqui mesmo a gente ouve, de vez em quando, certo? Aquelas batidinhas, aquela conversa, quer dizer, a conversa não é tanto, mas realmente é a panela. Vamos dizer assim, a panela propriamente. Exatamente. Então, isso perde a privacidade também de saber... Enfim, são algumas coisas que não deixam de você, do seu dia a dia, lhe incomodar um pouco. E tendo 2 andares, você é muito menos incomodada. Eu tenho um barco onde a gente é um veleiro, certo? Onde tem 4 quartos. Então a gente fica lá, exatamente, ao ar livre, assim, à noite também, né? O barco não tem, quer dizer, teto, mas fica muito ao ar livre na água, né? Vem da natureza, quer dizer, a natureza entrando em você. Exatamente, é isso aqui que eu acho que de cobertura tem um pouco isso. E logo a nossa aqui também não tem barulho de carro, não é numa avenida, isso é muito legal. Jardim? Dá para tirar. Eu tive muita sorte que quando eu cheguei no Brasil, o padrinho da minha filha era o Cícero Leandro, o pai da Olive. E na casa deles tinha toda a música brasileira presente. Eu conheci o Tom, o Chico Buarque, o Edu Lobo, enfim, tudo que você... A Nara, a Elis, a Regina, toda a música brasileira eu conheci nessa época. Então eu tive essa sorte muito grande. O Vinícius, que depois virou um grande amigo. A felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida breve. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Tristeza não tem fim.
Eu descobri esse país através de um filme que chamava Orfeu Negro. Eu fui na estreia em Paris e eu fiquei completamente alucinada para vir aqui tudo quando eu vi o filme. A França já foi mais que explorada, não tem mais nada a ver, então a gente tem que ir em outro lugar, não é? Primeiro que a França é desse tamanho, então ficar na França, em 2 minutos você conhece tudo. Então você tem que conhecer outros horizontes, novos horizontes. Né? Viagem no Brasil inteiro a carta de artesanato, que eu trago para aqui e revendo. É isso que eu estou fazendo. Eu adoro artesanato. Eu vou me enfiar em aldeia de indígena, eu vou no fundo de Jequitinhonha, eu vou em qualquer lugar atrás do artesanato. E descubro coisas fantásticas do Brasil e dos brasileiros. São muito mais interessantes, o brasileiro do interior, muito mais interessante das grandes cidades, evidentemente. Né? Você sabe que eu acho que muita coisa da pobreza são também a falta de educação. A pessoa não aprende a plantar. Eu morei no interior. Quando eu cheguei no Brasil, meu ex-marido, me casei com um brasileiro que era fazendeiro. E no interior do Brasil, aqui entre a Teresópolis e Friburgo, é um negócio que tudo cresce, não é? A gente abria uma picada, chovia um dia, no dia seguinte você não via nem atrás da picada do tanto crescer. Esse pessoal não plantava nada para comer. Comprava numa venda que vendia os tubos, arroz, feijão, tomate, enfim, tudo essas coisas. Não plantava, gente. Você vê no interior da França, qualquer pessoa que tem um pedaço de terra desse tamanho, tem uma hortinha, tem uma coisinha. Aqui não. Aqui não. Aí eu quis ensinar as pessoas, a pessoa que trabalha na fazenda, e depois vocês não vão comprar na venda, é ridículo. Planta você tem terra boa, tudo cresce. Aí eu trouxe semente, eu trouxe galinha para fazer um galinheiro, para, enfim, uma criação de galinha, para ter o que comer e não comprar nada na venda. Matar a galinha, não plantar, comer o feijão que tinha trazido para plantar, enfim, as coisas, não plantar nada, plantava flor. Bom, flor é muito bonito, mas ninguém come com flor. Então, eu acho que essa é uma questão de criação, não é questão tão de pobreza. Vamos por aqui. Casada de escrava de Minas, também gosto muito. Tem minhas coisas de índio, misturado com máscara africana, que não tem nada a ver. Esse aqui é indígena daqui. O cocá também. Vocês viram minha cobrona? Minha jiboia? Não dá para ver, acho. Ela está caída, tem que levantar ela. Aqui você tem coqueiro, que dá coco, não são muito grandes, são pequititos, mas enfim, eu tenho coco. Aqui é limoeiro, maracujá, pitanga, banana, que já deu muito, que dá também banana, aqui dá muita banana, aqui meu canavial. Eu não gosto mais do Réveillon aqui, porque para mim o Réveillon não é o fogo de artifício. O Réveillon era o Réveillon de antigamente, quando tinha as macumbas na praia, e com todos os barquinhos de oferenda para ir manjar, com tudo. Aqui tinha toda a colônia de pescadores que seguiam os barquinhos, esse que era o Réveillon. Eu quero ver macumba, eu não quero ver o bonde de gente andando e um fogo de artifício. Que é bonito, mas em Paris também tem fogo de artifício no dia 31, maravilhoso. Em Sydney tem um fogo de artifício muito melhor que aqui. Inclusive em Disney World também você tem fogo de artifício bonito. Agora, a única coisa nossa, que só nós que a gente tem aqui, esses imbecil acabar com isso.
uma boate, uma casa noturna, são clientes de altíssimo nível. Aqui vem políticos, vem empresários, vem artistas, uma grande parte são homens casados, e nós fazemos questão sempre de manter a privacidade de todos eles. Aqui você captando essa imagem minha, eu sou um empresário, eu sou um homem de 51 anos de idade, eu sou um homem que eu tenho um grande defeito, eu sou apaixonado pelo meu trabalho, que eu faço. Eu sou hoje 5 empresas. A empresa número 1 é o Bahamas Club, que é esta casa noturna que se localiza em São Paulo, no Brasil, no bairro de Moema, na rua do Chané 571. Tá? É a maior casa noturna da América Latina. Alô? Um minutinho só, por favor. Quem fala? Eu coloquei esse tema litoral, que eu trabalho já há muitos anos. Eu trabalhei muito essa coisa da água do mar, sabe? Do movimento, das cores no tempo, da noite até o entardecer, ia pela manhã. Então, essa mudança do clima, na cor, no reflexo do mar, tudo isso é o que a gente tem de mais bonito, né? Para mostrar. O que a gente tem de bom é que a gente abre os olhos e vê. Eu acho maravilhoso, porque você tem a possibilidade de você estar vivenciando no outro plano, sabe? É uma sensação, não sei, de domínio. Parece que eu estou dominando, assim, o espaço, sabe? E isso é muito interessante, essa relação, realmente. Eu acho que em todo lugar, né? Quando você vai para um plano, assim, bem mais elevado, é gostoso, porque você sente que está dominando todo o ambiente, o espaço. Eu nunca tinha trabalhado assim como voluntária dentro de um hospital, né, com a área do câncer. E nós criamos um grupo, né, de pessoas da sociedade, tem pessoas advogadas, psicólogas, jornalistas, amigas. Você não pode ficar feliz ou ter uma vida, vamos dizer assim, perfeita. Você não vai ter uma vida perfeita, mas eu digo que você está totalmente realizado se você não está dando a mão ao próximo também. Acho que o egoísmo é o mal do mundo. A gente está vivendo um momento de muito egoísmo, de pessoas, de grupos, de instituições, né, de estadistas. Então vai por aí, você vai crescendo e todo mundo está só pensando em si, né? O voluntarismo é uma forma de acabar. Com certeza. O mundo tem duas facções, o bem e o mal, a vida. Então você está do lado do mal, está do lado do bem. Não tem que definir isso, a sua vida. Do lado do bem, você tem que se dividir. A gente tem que se dividir. Não pode ficar no eu, né? Qualquer apartamento, o maior incômodo sempre vem de cima, nunca vem de baixo, assim. Se tiver que ouvir passada, arrastada imóvel, festa, música alta, o incômodo sempre vem de cima para baixo, é muito mais intenso dessa forma. A cobertura alivia você nesse sentido, você nunca vai ter o vizinho de cima.
preocupação que eu tenho agora são as laterais, né? Tipo, estão construindo um prédio aqui do lado, velho. Se eles for maior que esse, eu acho que vai ser, porque a construtora tem fama de fazer prédio muito alto. Então, não sei. Eu tenho que esperar pra ver mesmo, pra qual vai ser minha reação, se eu vou perder um pouco da privacidade ou não, né? Lá no jardim eu fiz um isolamento lateral que, não sei, uma história de madeira, uma colada na outra, e fechei a lateral. Então, aonde poderia me ver na lateral, porque atrás aí não tem ninguém, atrás você não tem ninguém que possa me ver. Então eu isolei completamente, eu fico completamente isolado aqui. Eu sempre que posso eu vou ao planetário fazer uma identificação do céu. E eu gostava muito do programa de ter morangos, uma champanhezinha e o céu, as estrelas. Existe no pé do Cruzeiro do Sul uma caixinha de joias. São estrelas coloridas, que muito pouca gente conhece. Então tem estrela verde, vermelha, evidentemente. Como acho que a gente está fazendo um erro grande. A gente tem que responder as respostas, as perguntas do Gabriel olhando para a lente. Não. E não para ele. Não é para ele? Tá ótimo. É? Fica mais descontraído. Desculpa, então. Eu acredito que a mamãe realmente teve um sonho muito grande de estar aqui, né, minha mãe? Olha, eu tinha pedido ao meu marido que eu queria morar numa cobertura, porque eu queria ter, o que tem hoje, sol e chuva dentro de casa. Mas eu não imaginei que ficasse assim em frente ao mar, que tivesse esse privilégio que eu sinto e acho. E realmente tenho certeza que é um privilégio de morar numa cobertura, de ter a natureza fazendo parte da nossa vida. É uma cena viva de cinema, né? Cena viva de cinema mesmo, constante. Por exemplo, o pôr do sol daqui, imagino que embaixo, no quarto andar, no quinto, também tem. Mas daqui é soberbo. Mas acho que é uma questão de sonho de todos, né, mamãe? Por isso que eu disse que é um privilégio, é. Eu acho que você botou em prática, você fez a hora. O que muitos ficam em plano, dizem que tem suas consequências, e você fez a hora e conseguiu o magnetismo, que a mamãe costuma dizer. Aliás, eu tenho a consciência do que é aproveito na natureza, que é isso que se faz. A natureza está disposta a todos, né? É verdade, é verdade. A questão é a sensibilidade de cada um ter para aproveitá-la. A nossa família que nos permitiu isso, na verdade, está muito correta. Meu pai fala que tem certas coisas, eu chego para papai e digo, não precisa, papai, isso. Não, meu filho, tem certas coisas que talvez nem eu tenha feito na sua idade. E hoje eu estou sabendo que, assim, para mim não adianta mais.
é diferente, você aproveita a vida de forma diferente ao longo dos anos. E tem certas coisas que você não aproveitar mais jovem, você não vai aproveitar daquela forma mais velha. Mais pra cá também, mais frases pra cá. Esse é o quarto de um adolescente maduro. Acordar ele obriga. Não acorda assim, não. Mas ele sempre dorme normalmente até com a janela aberta, tipo, escancarada mesmo, entendeu? Ele adora essa janela abertona, mas é que tá um frio do bode, aí não dá pra dormir assim. Barato, né? Porque de repente resume um monte de coisinhas assim que ele pensa, né? O mundinho dele um pouquinho mais amplo, porque ele consegue ter essa vista toda. Eu sempre gostei muito de filmar. Meu filho sempre me viu filmando e narrando as coisas que eu vejo, que eu faço, né? Que eu consigo sentir através de uma lente como essa, assim, que me dá tanto detalhe. Olha que lindo. Realmente é uma coisa inacreditável esse lugar. É muito, 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 muito especial. Só olhando a vista, olhando as coisas, realmente poder olhar assim lá para longe é uma coisa assim muito especial, né? Poder ver as montanhas lá do fim do Rio de Janeiro. Incrível isso, o olhar poder se perder nesse horizonte tão perto, tão longe, tão mutante, tão às vezes. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o Dona Marta aqui. E você tem uma comunidade que adentra o morro, que desmata a montanha, que não preserva, que faz uma coisa fechada nessa comunidade, que cria regras próprias e que tão perto, tão longe, fazem um bang-bang. A gente assiste essa guerra sem participar dessa guerra, muitas vezes sentindo a consequência de estar tão perto dessa guerra. Mas o Rio de Janeiro realmente é lindo. Esse aqui é o Filipão, que também mora aqui na cobertura, que pode dar boas dicas pra você, porque ele vai ver o olhar do adolescente pra... E aí, tudo bom? Tranquilo, né? Tipo, sei lá, é muito engraçado, assim, quando morar aqui em cobertura, eu sempre gostei muito de morar onde eu moro, mas é sempre muito por hábito. Mas tipo, sei lá, é maneiro, tem grandes vantagens, assim. É muito bom, tipo... Você pegar, tá, tipo, no meio do mato, no meio da natureza. Na realidade o que é difícil é você definir essas qualidades, porque são na qualidade de vida. Como é que você define isso? A gente tá tão acostumado também, né? Porque... Eu não sei, porque eu também nunca morei em outro lugar. Quando ela falou, eu falei, pô,
tem que pensar mesmo, né? Eu moro numa cobertura, não tem essa conotação pra gente, né? Não tem esse... Tem alguns status, isso aparecendo na vida de vocês, assim, algumas pessoas, como é que as pessoas têm inveja disso? Tem. Não, é engraçado, porque assim, você colocar 501 no seu endereço e colocar cobertura... É impressionante zero, a diferença. Você faz, gente, é uma coisa, você para e pensa, não, vou botar 501 cobertura. Da conotação quando que você quer... se você realmente, não quer chamar atenção, low profile e tal, você bota um 501 e tal. A maioria, 99% dos cadastros eu coloco. A não ser aquele que você, tá numa loja meio assim e tal, tá num cadastro de um mailing de convidado de festa, ou então você tá com um promotor e tal, aí você bota lá, cobertura Escreve e tal. inteiro, né? Cobertura, né? Nem cobre. E não coloque 01, porque aí significa que só tem uma. Na paquera tu bota cobertura. Lógico, né? Você fala, mas numa cobertura ali numa Então, em outras palavras, quando você quer ter cobertura, você usa cobertura. Sem cobertura, sem. Você sabe que uma vez a gente teve 15 ladrões entrando aqui em casa, né? 15 pessoas. O prédio todo foi assaltado. Assaltando aqui em casa. Não há segurança nenhuma de morar em lugar nenhum. Não, hoje aqui a gente tem muitas vantagens, né? Eu acho que primeiro cobertura tem a vantagem que normalmente é a última o pessoal subir. Dá tempo de chegar alguém e você saber alguma coisa, pega pro seu andar mais alto. Eu já tive a oportunidade de ir pra Paris, Nova York, sabe, Orlando, e lá tem ladrão, tem acontecimento, só que eu acho, tenta te roubar. Eu acho que tem uma grande diferença. Eu acho que o governo abraça um pouco como se fosse uma coisa social essa violência. Ele cria uma desculpa dessa violência pelo social, você entendeu? Ele meio que dá uma de mãezinha, sabe, de tomar conta, não sei o que lá, no social. Mas infelizmente não é só o social, eu acho que é o deixar, é o desleixo de governância, você entendeu? Porque não é porque o cara é pobre que ele tem que ser bandido. Essa história de pessoas de poder aquisitivo baixo achar que os responsáveis pela incompetência, pelo país ser isso, é por causa dos ricos, essa história é mais velha que Mao Tse-tung, que Marx, que Lenin. Nos Estados Unidos você tem um poder aquisitivo bom. Não, eu me orgulho muito do que eu faço. Eu gero 170 empregos. Se cada pessoa que tivesse um poder aquisitivo bom pagasse de 300 a 500 mil reais, que nem eu pago de imposto por mês, e gerasse 170 empregos, e tivesse a educação profissional que eu tenho, eu acho que o mundo seria maravilhoso. Eu frequento sim os melhores hotéis, os melhores relógios, as melhores roupas, as mulheres bonitas, as grandes emoções, a grande literatura, as boas comidas, as boas roupas, os bons carros. E a minha habitação é uma habitação diferenciada das outras. É um pouco mais no alto,
é mais confortável. Eu pude me dar ao luxo de comprar uma cobertura que estava pronta, quebrei essa cobertura todinha por dentro, vocês vão ver agora, e estou refazendo todinha no meu gosto. A própria sociedade, quando você chega embaixo e os zeladores dizem para o zelador, eu vou na cobertura, as pessoas já te veem de uma forma diferente. É assim. No avião você tem a primeira classe executiva, depois você tem a senzala lá no fundo. Na sociedade você tem mulheres com bolsa Louis Vuitton e tem mulheres com saquinho plástico na mão. Na sociedade você tem pessoas que andam de Fiat, carro velho, e você vê pessoas que andam de Mercedes e Jaguar. Como eu me sinto? Eu me sinto muito bem. Eu vim ao mundo para as coisas boas da vida, para os prazeres bons da vida. Eu me sinto muito mal quando eu vejo um pobre que não tem Jaguar e que não tem Mercedes. Desculpe a minha ironia, mas eu acho que todos os pobres deveriam de ter no mínimo um prato de comida na mesa. Eu estou lendo hoje um livro fascinante, O Dia que Nietzsche Chorou. É um livro fascinante. É um livro de Nietzsche, um dos maiores filósofos do mundo, um alemão, discutindo com o pai da psicanálise, que é o que antecedeu a Freud. O que é poder para você? Poder. Poder é um prazer muito bom. Mas o grande problema do poder não é ter o poder. É o problema de consciência que o poder te dá de como usar o poder. Como é que você usa o poder? Como eu uso o poder, eu me questiono muito se eu estou sendo justo, se eu estou sendo honesto, em primeiro lugar com a minha consciência, em segundo lugar com a pessoa que está na minha frente, e aí eu me sinto que eu tenho poder. Às vezes, estalar o meu dedo, eu mando um empregado embora. Eu acho que eu tenho uma predisposição de liderança genética. E aí as pessoas que me cercam me levantam como líder e exigem de mim um comportamento de líder. Aí eu e a minha consciência devo me perguntar, estou sendo um líder adequado para o microgrupo, que seria a mulher, a esposa e os filhos? Depois vem o pai, a mãe, a avó e os irmãos. Depois vem os funcionários, os empregados. Depois vem o bairro que você mora. E depois vem a cidade que você mora. E depois vem o estado que você mora. E vem a tua pátria. E vem o globo terrestre. Hoje nós temos repercussões a nível universal, inclusive. O mundo é feito por nós, por mim, por você que está me vendo, pelo repórter, pela minha secretária. Nós somos responsáveis por esse mundo. Você pode ser o liderado ou o que lidera, mas você é responsável por esse mundo. E você é responsável por, inclusive, deixar o que lidera ser incompetente na liderança. Aí vai uma discussão filosófica grande.
Esse aqui é o prédio mais alto que tem. Pelo menos desse quarteirão aqui. Então, assim, tomar banho de piscina é tranquilidade, porque ninguém consegue te ver, porque não tem ninguém mais alto. Até pra tocar, então não tem perturbação não. A cobertura, eu acho que não é uma coisa, vida de playboy, nada. Pô, velho, meus pais ralaram pra caramba, trabalharam pra caramba. Isso aqui não foi a herança de ninguém. Eles trabalharam. Isso aqui, eu tô aqui hoje, mérito meus pais trabalharam muito, muito mesmo pra eu ter essa condição de vida boa que eu tenho hoje. E eu vejo a cobertura como um exemplo, a coisa material que, pô, é uma história de vida, né? Eu tô aqui hoje em dia porque muita gente trabalhou pra eu estar aqui hoje em dia. Eu quero trabalhar muito pra ter a minha um dia, tá entendendo? Assim, porque isso aqui é dos meus pais. Beleza, sou filho, tudinho, mas eu quero ter uma com o meu sol, tá entendendo? Não essa coisa, os caçador de herança. Foda, não existe não. Tô terminando o curso de Direito agora, porque independente da música, eu acho que você ter uma formação acadêmica é um negócio muito importante. Eu acho que o cara tem muita música que você vai conversar com ele, eu toco e pronto, só. Pô, velho, você tem uma formação acadêmica, você sabe conversar, sabe discutir, sabe... se torna uma pessoa politizada, e principalmente no curso que eu faço, que é Direito, mexe muito com isso, né? Estagiei em escritório de Direito. Então, é uma coisa... Direito é o meu hobby. Eu fico mais aqui na piscina, né, velho? Porque a praia vive muito cheia, velho. E, assim, o pessoal hoje em dia na praia é toda hora. Quer isso, quer aquilo, tarará. Uma guerra, né? Você vai, chega lá pra arrumar uma cadeira pra sentar, já é uma batalha. Pra tomar banho tá ruim, infelizmente. É triste falar isso, mas... não é bom hoje em dia tomar um banho de mar. Porque, pô, tá sujo, velho. Tá sujo. Um tubarão. Tomara que corte isso, né? Pra dizer que eu tô fazendo uma propaganda negativa da cidade. Mas eu fico aqui, eu gosto da privacidade. Porque eu faço o que eu quero, trago quem eu quero, ninguém me perturba. E até ver o pessoal indo pra praia mesmo, velho. Eu fico entretido, velho. Fico olhando assim, aí vejo aquela família com 10 pessoas chegando, carregando cadeira, mesa. Mas assim, pô, velho, eu fico... De vez em quando eu dou aquele peso assim, porra, velho, porque onde eu vivo, onde eu moro, não é a realidade do Brasil.
Eu acho interessante a questão do documentário, você fazer uma coisa positiva. As pessoas só fazem documentário de coisas negativas. Então isso é um documentário de uma coisa positiva. Pô, as pessoas só querem fazer uma coisa, um documentário, ou vão falar sobre a miséria, ou sobre a matança de Carandiru. Muito legal. Uma coisa muito positiva. Mas não é o que você está acostumado, a gente não está acostumado a ver isso. Bacana a sua iniciativa. O prazer que se tem de viver, de desfrutar uma cobertura é narrável, mas é inigualável. É realmente, né? Eu acho que é mesmo. Se compara a uma casa de praia, né? Que você tem o mar dentro d'água, uma palafita, mas a cobertura ainda está melhor porque está sobre todos. Eu acho que é um fator inspirador e de formalidade que ajuda perante a abordagem, inclusive, do mundo, né? Porque a segurança do ser tá no que ele inspira, no que ele vive em sua intimidade. E realmente você te dá força, te dá benevolência e positividade de sair de manhã, olhar isso aqui. Eu moro aqui há 30 anos e não há dúvida, não há mínimo enjoo, nem mínimo ostracismo de achar que a gente não dá valor. Pelo contrário, é bênção divina diária. É verdade, se renova a cada dia, né? Paisagem, né? E o bem-estar também que ela nos causa, né? A resposta que você havia dito, Gabriel, que é uma coisa muito bacana, é a humildade. A gente ter a intrínseca certeza de que somos todos um grãozinho de areia e que somos todos, de uma forma, muito beneficiados pela natureza. Então basta ter sensibilidade de ter a maior riqueza, a maior abundância estar em volta de nós. Então, realmente, humildade quebra qualquer preconceito, qualquer recalque que possa existir de alguém ter um pouquinho mais, um pouquinho menos que o outro, porque perante a Deus, e existe um Deus nesse mundo, hein? Olha, é verdade. Talvez uma das vantagens de ser dita de estar na cobertura. Mais perto de Deus? Porque nós podemos falar com Deus aqui mais facilmente. Quem não acredita em Deus é porque não olha o céu, a terra, o mar, e acha que não deve existir. Lógico. Olha, vocês viram agora quando eu estou deitadinha? Olha. Vocês estavam vendo que coisa mais linda, não é possível. Vem ver, minha filha, olha lá. O peixinho dormindo, aquilo ali é um coral vivo, que chama anêmona. Olha lá, ele adora. Eu tenho o Bush e tenho o Papuzeldo, que é o meu... Como é que é o Raycon aqui, hein, Arlindo? Raccoon. É. Rocky Raccoon. Eu não sei como é que eles chamam. Como se fosse... Mas o que você faz de ser vivo, né? Você que tem um dom de dar vida aos bichinhos, E né? temos peixes em casa. Como é que você dá vida a esse bichinho? Não, eu não dou vida. Ele é um serzinho vivo, veja, que é uma coisa muito querida, né, meu bem? E esse cachorro que está aqui assistindo? Esse cachorro é uma história interessantíssima. Imagina que nós tínhamos esse cachorro que trouxemos dos Estados Unidos quando o Bush entrou, o Bush pai entrou à presidência, então nós batizamos nosso cachorrinho, veio, e agora que ele não está mais entre nós temos aqui a estátua dele, que eu mandei fazer lá nos Estados Unidos, e eles acharam que eu tivesse empalhado o cachorro de tão perfeito que é. Mas é uma lembrança e uma homenagem que eu faço a ele. É isso aí. Meu próprio presente de aniversário que existe, que pode ser feito para mim, agora, no dia seguinte, é Marte. Até isso a natureza me dá de presente, né? Como é que é? São 60 mil anos que Marte... depois vai aparecer. E há 220 mil anos que não acontece, e é tudo por coincidência, capaz de nunca mais acontecer. E vão ter 2 luas do mesmo tamanho no céu. E eu espero que tenha visibilidade para todos ver. Mas caso isso não aconteça, nós vamos garantir nossa vista também, sem dúvida, né?
estiver nublado, a gente irá por cima das nuvens. Então vou arrumar um desses Xingus, talvez um desses aviões aí, monomotor ou bimotor, para alugar. A gente pega um aparelho desse aí, fura as nuvens e vê lá de cima Marte. Vamos deixar de ver Marte, tem que ver Marte. Tem que ver Marte. As nuvens embaixo, a gente vê aquela cama de nuvens bem forradinha e você entra aquilo e você perfura e vê tudo ali, aquela amplidão visivelmente, a grande visibilidade, é tudo muito claro, né? Todo aquele aparato, aquele cenário de Deus que faz, não parece aonde Deus descansa, aquilo parece um caminho de nuvem, eu gosto. Aqui a minha casa é muito vulnerável, eu me sinto absolutamente Imagina. De jeito. Isso porque a Dona Leda traz tecnologia de Israel para fazer cercas e sensores de movimento e alarme. Eu tenho a casa monitorada. A casa inteira tem sensores de movimento. A casa inteira tem. São mais de 50 câmeras na casa inteira. Mas pelo amor de Deus, alarme são 50. Todo o perímetro. São 50, mas tem alarme nas portas, porque eu tenho muito medo. Imagina. Tenho medo. Isso aqui é mineira por natureza. Então ela não, tranca. Por nascença. Tranca todas as portas e isso aqui é um cofre. Você que a gente tá tudo filmado aqui. Isso é um cofre. Vocês estão filmados aqui, sem dúvida. Vocês estão filmados aqui. Você está vivo até hoje, né? Talvez tenha. Não, é mais que Santo Forte. Aí é um guia de luz que vale realmente a pena mencionar e reverenciá-lo, porque que existe um Santo Forte aqui nessa casa, em toda essa família, existe um guia muito grande de luz. Quer dar um intervalo? Quer fazer uma coisa? É o seguinte, parou? Falou. Eu acho o seguinte, que nós temos que pensar em perguntas ou assunto. Está muito... eu não estou vendo assim uma... O que a senhora gostaria de falar? O que a senhora acha que você pode mudar? Assim? Eu não sei o que, não me ocorreu, mas eu vou pedir licença. Vou deixar um instante vocês, meu filho, aqui com vocês. Não, com licença. Vai voltar para cá? Não vou, não.